Carlos Bolsonaro detonou os potenciais sucessores do pai dele e chamou eles de ratos. Pois é, Carluxo parece que tá aí na loucura. É como tá escrito aqui no meu texto, não tem nenhuma responsabilidade por isso. Vamos falar com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Bora lá. É muito difícil quando a gente começa um corte com o Carlos Bolsonaro disse o quê? Com esse chat que a gente tá hoje também, né? Que colabora muito, né? A loucura do Carluxo e o nosso chat aqui. Que falou agora o Carluxo, né? Carluxo, enfim, né, Ana? Ele tá queimando. Assim, tá rolando. Esse corte é basicamente. Briguem, desgraçados. Briguem, não parem de brigar. Briga até 2026. Pra todo mundo do lado de vocês perder e pra gente ficar na tranquilidade. Vamos lá, então, aqui. Eu vou trazer. Esse é um corte sobre o Reinaldo Azevedo, sem o Reinaldo Azevedo citado no título, tá? Mas vamos lá, porque ele fez uma reflexão sobre isso. Vamos lá. Carlos Bolsonaro diz que governadores de direita agem como ratos. Na verdade, extrema-direita, né, CNN? Sem citar nomes, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que enquanto o pai está preso, tadinho dele, que barra. Os direitistas se calam. Mensagem foi compartilhada pelo irmão Eduardo. Ó a dobradinha aí, ó. Mais que amigos, brothers. Vereador Carlos Bolsonaro do PL do Rio, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, compartilhou neste domingo, dia 17, nas redes sociais, uma mensagem crítica aos governadores democráticos de direita. Sem citar nomes, Carlos afirma que os políticos se comportam como ratos e que se limitam a fazer oposição ao PT, Partido dos Trabalhadores. A publicação foi compartilhada pelo seu irmão, deputado federal Eduardo Bolsonaro. O vereador também citou presos políticos, entre aspas, fazendo referência aos investigados e condenados pelos ataques à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente e sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clezão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe G. Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia, e tais direitistas se calam, escreveu Carlos no X. Nossa, nem parece que o Clezão morreu por uma razão que não tem nada a ver com a prisão dele, que o Daniel Silveira fez todo tipo de absurdo contra o Supremo Tribunal Federal e que o Felipe G. Martins era um dos líderes do gabinete do ódio. E que tá preso, obviamente, tá cumprindo pena. A verdade é dura. Ou vocês se comportam, todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são nada diferentes dos petistas que dizem combater, acrescentou ele. Limitam-se a gritar, fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Eu diria assim, Ana, numa linguagem coloquial, mas tá se sentindo gostoso, rapaz, hein? Mas é um ego que não cabe nessa cabeça, né? É um negócio muito louco. Ou talvez caiba. Enfim. Reinaldo Azevedo fez uma reflexão sobre isso e fez um negócio que eu achei insuportável, que eu não vou trazer pra vocês, porque ele decupou a fala do Carluxo e a fala do Kim Paim, que é o braço do Carluxo nas redes sociais. Mas eu vou resumir a análise trazendo o seguinte. Carlos e Eduardo comparam Tarcísio e outros a ratos. Eleitores da extrema-direita, na verdade, estão reféns em 2026. O que escreve o Reinaldo lá no UOL? Há mais de um mês, no dia 7 de julho, eu escrevi um texto intitulado Projeto Tarcísio, traduz a ambição de ter o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Afirmei então que duas disputas podem se dar no ano que vem, pela presidência da República e pelo comando da extrema-direita. Parece que os irmãos Carlos, vereador, e Eduardo Bolsonaro, deputado, e a militância raiz do bolsonarismo perceberam o mesmo, ainda que certamente queiramos coisas muito distintas. Sustentei no artigo que os bolsonaros e os autênticos não estão dispostos a passar o comando do movimento para mãos que consideram aventureiras e pouco convictas. Não aceitam ser reféns de porta-vozes do sistema. Vamos lá. Neste domingo, Carlos partiu para porrada contra aqueles que ambicionam o lugar do seu pai, não na presidência ou no presídio, mas no comando da direita. Fez uma postagem indignada no X
relatando que considera injustiças que colhem o ex-presidente e afirmou que todos os governadores que tentam ter a bênção do capitão. Aí tem a mesma frase que eu falei para vocês agora há pouco. Seu desabafo foi compartilhado por Eduardo, mas não pelo senador Flávio Bolsonaro, que mantém os pés nas duas canoas, apesar da recente radicalização do discurso, porque ele é bípede. Se fosse um polvo, elas seriam 8. Eu vou pular direto pro final do texto para dar o resumo da ideia. O que é a parte do polvo? Que o Flávio colocaria pés em mais canoas, se ele pudesse. Ele é, tá. Ele é só bípede. Duvido que Jair, Eduardo, Carlos e o Kim Paim e os autênticos apostem de verdade que o ex-presidente terá de volta a sua elegibilidade. Ou seja, tá todo mundo sabendo que o Bolsonaro vai ficar preso. Não será candidato. A questão é, quem terá sua confiança? Um dos braços operantes de Eduardo está nas redes a dizer, com auxílio de IA, para quem não sabe, o Kim Paim perguntou para o ChatGPT quem pode ser o sucessor do Bolsonaro e leu isso numa live. Cara, é muita piração, é um mergulho no esgoto, tá, gente? E eu li essa merda inteira de manhã, todo o texto, mas eu tô trazendo aqui o resumo do resumo. Com auxílio da IA, que se quer sobreviver um movimento duradouro, é melhor perder para Lula em 26, você entendeu, Ana? Eles já estão precificando que eles podem perder para Lula ano que vem. Do que vencer com Tarcísio, porque eles podem ser traídos. Ou qualquer um dos citados. Ele não disse bem isso. Acho que nem preciso consultar a ferramenta do ChatGPT para chegar nessa conclusão, e se querem saber, faz sentido. Afinal, eu tinha escrito isso no dia 7 de julho, mas Tarcísio, por exemplo, não é bolsonarista? É claro que Tarcísio é bolsonarista, mas está doidinho para um bolsonarismo sem Bolsonaro, que não deixa assim tão chocadas as elites que não gostam de ver aquilo que eles realmente pensam, chamado pelo nome que eles têm. Qual que é a conclusão dessa análise toda, gente? Sim, a família Bolsonaro está numa guerra civil dentro da extrema-direita, e é exatamente o que o Reinaldo conclui. A elite brasileira que elegeu o Bolsonaro tem muito mais em comum com o Carlos Bolsonaro e esse maluco que usou o ChatGPT para falar dos governadores do que eles gostariam de admitir, Ana. Quem diz isso não sou nem eu. Quem fala isso em várias entrevistas é o Fernando Haddad. Ele falou, a elite é Bolsonaro. Uhum. Esse é o problema do Brasil. Eu queria te ouvir, não sei se você tem alguma análise sobre o surto mais recente de Carlos Bolsonaro. Eu vou começar pelo Kim Paim. Eu acho que ele tá completamente certo, Pedro. Eu acho que ele tem que confiar no ChatGPT para fazer análises políticas. E eu acho que ele deve levar esta recomendação do ChatGPT às últimas consequências. Eu achei, assim, de uma inteligência e de uma precisão supremas quando ele diz é melhor perder para o Lula do que vencer com o Tarcísio. Eu acho que é por aí mesmo que o bolsonarismo tem que ir. E se pá, eles devem apoiar o Lula para ir contra o Tarcísio. Eu acho que é uma ótima ideia, extremamente inteligente e tem todo o meu apoio, absolutamente. Eu acho que faz muito sentido. De novo, pegando aí do comentário do Enigma Hall também, né? Eu acho realmente que o bolsonarismo e o pessoal da extrema-direita deveria investir mais no ChatGPT como conselheiro político, tá? Vai nessa, gente. Confia, porque vai dar certo, tá? Vai dar tudo certo. Confia no Grok, confia nesses caras, confia. Confia no Grok. Não, falando sério mesmo, assim, agora eu também vou dizer uma outra coisa que eu não esperava dizer. Esse corte tá sendo uma surpresa, até mesmo pra mim, assim, eu não acredito que essas palavras estão todas saindo da minha boca. Mas eu vou dizer que eu concordo com Carlos Bolsonaro.
Eu concordo também, tá? Vou ser solidário com você, só pra você não ficar Eu não sozinha consegui nessa. nem falar essa frase inteira com medo de que vire vírgula. A gente concorda com o Carluxo. Pronto, virou Veja, vírgula. No meio de delírio. os apoiadores do Bolsonaro são ratos? São. Sim. Um deles, inclusive, responde pelo nome de Ratinho. O chat apontou essa ironia que não passou despercebida aqui por motivos de situação de Paraná. Mas além disso, sim, eles são ratos. E sabe o que os ratos estão fazendo, Carluxo? Você sabe aquela historinha dos ratos pulando do barco quando o barco vai afundar? Então, Carluxo, eu sei que é difícil você seguir esse raciocínio, mas tenta. O barco, que é o barco é seu pai, tá? E os pedestres são como jet skis. E o barco está afundando. Eles estão pulando do barco para se salvar. Por isso que eles estão apoiando o Tarcísio, o Zema, o Ratinho ou qualquer outra coisa que não seja seu pai, porque seu pai, Carluxo, é um barco furado. Caso você não tenha percebido, você, seu pai, seus irmãos, sua madrasta, todo mundo são um barco furado que está afundando. Titanic, é Titanic que chama. Tem um filme legal pra você assistir que acho que vai te ajudar a entender isso, chama Titanic, tá? Veja. Mas de fato, assim, que bom que o bolsonarismo é um barco furado, eles estão tentando pular fora, já estão pensando aí no bolsonarismo sem Bolsonaro, que aliás é uma coisa que já se fala há bastante tempo, tá? Que o bolsonarismo precede Bolsonaro e o sucederá, porque o bolsonarismo não é exatamente o bolsonarismo, mas, enfim, um sabor específico de extrema-direita. E aí esse é o ponto, né, pra gente. Até agora foi tudo engraçado. Agora é a parte triste da história. De fato, o bolsonarismo é um barco furado, eles já estão aí se preparando para bolsonarismo sem Bolsonaro, que é basicamente a manutenção de poder de uma direita, extrema-direita, né, enfim, e esse tipo de coisa. E de fato eles estão se preparando para isso, de fato estão encampando candidatos para isso, e a mídia hegemônica vem dando sinais de que irá abraçá-los com muito gosto, porque os considera cheirosinhos, bem vestidos e que comem de garfo e faca, e é aí que a coisa deixa de ficar engraçada e começa a representar um perigo. Porque Sim. o bolsonarismo vai embora, o bolsonarismo vai deixar de existir, mas projetos fascistas de poder, extrema-direita, projetos de violência, de dominação, estes não deixam de existir tão facilmente. Então acreditar que basta derrubar o Bolsonaro, já venho falando disso desde que o Lula tomou posse, achar que derrubar o Bolsonaro basta é ilusório, tá? Porque aí a gente vai se agarrar no Bolsonaro e vai afundar junto com o barquinho dele, tá? A outra galera já tá num botinho salva-vidas. Vamos ficar na metáfora do Titanic? Vamos atrás dos outros. Né? Ficamos por aqui. Ficamos. Fechou. É isso aí. Desejando aí saúde mental para Carluxo. E pra nós. Mas acima de tudo, para nós, tá? Por favor. Porque a gente tem um caminho longo aí. O Bolsonaro, como diria o haitiano, Bolsonaro já era. Você não é mais presidente. Agora a gente tem um longo caminho, um país inteiro com sua soberania aí para cuidar, tá? Fica aí o recado e voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.